É interessante porque nós temos compartilhado sobre honra, e até então nós temos enfatizado, e durante as semanas que nós ministramos sobre honra, nós ministramos sobre honra enfatizando a importância de você honrar o próximo, tendo ele como a figura de Deus. É certo que tudo aquilo que você pratica para Deus, João nos deixa isso escrito. Se você diz que ama a Deus, ame primeiro o seu irmão. Se você diz que honra a Deus, honre primeiro os seus pais. Se você diz que honra a Deus, honre primeiro a figura de liderança na sua vida. Se você diz que honra a Deus, honra primeiro o seu marido. Se você diz que honra a Deus, honra primeiro as figuras que Deus colocou na sua vida. Mas eu estive meditando, e é certo que nós falhamos muito em praticar honra em relação ao nosso próximo, sim ou não, irmãos? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu sou ministrado por esse princípio, eu percebo que eu sou tão falho em praticar honra em relação à minha esposa, eu sou tão falho em praticar honra em relação ao meu chefe, eu sou tão falho em praticar honra em relação ao meu líder, e eu percebo uma série de debilidades. Eu sou tão falho em praticar honra em relação àquele que é menor do que eu, em relação àquele que está no mesmo nível que eu, do que o meu. Mas nesses dias, meditando, eu também percebo que nós somos falhos em honrar ao Senhor. E avaliando, há uma grande parcela de cristãos que não honram a Deus. Há uma grande parcela de cristãos que não honram os valores de Deus. Há uma grande parcela de cristãos que não honram os preceitos da palavra de Deus. Eu tenho algo para mim como pastor que eu coloco no meu coração. Eu não gosto de convencer ninguém a praticar aquilo que já está escrito na Bíblia. Quantas vezes já me falaram, pastor, o fulano, ele não acredita que determinada coisa é pecado. E aí a gente vai tentar conversar com a pessoa, mas é interessante. Por quê? Porque você não consegue convencer o outro a honrar a Deus. Quantas esposas já disseram, pastor, mas por que eu tenho que honrar meu marido? E quer que eu espere? Espera que não, pera aí, eu vou te dar 10 motivos porque você deve honrar o seu marido. Filha, você deve honrar seu marido porque Deus mandou você honrar o seu marido. Deus disse que cabeça é ele, você não é a cabeça. Seria o suficiente. Pastor, por que eu devo praticar o dízimo? Então somente porque a Bíblia diz que deve. E aí, a gente, na nossa geração, há uma tendência de criar pretexto para não se praticar aquilo que Deus mandou praticar. E aí nós vemos muitos irmãos. Eu quero te dizer, você só tem uma vida. Você só tem uma oportunidade. Quando você está aqui nesse domingo, olha aqui para mim, esse pode ser seu último domingo. Essa pode ser a sua última oportunidade de cultuar com os irmãos. Essa pode ser a sua última chance de entregar o seu louvor ao Senhor. Essa pode ser a sua última chance de ouvir um pastor ministrando. Nós temos membros dessa igreja, irmãos. É interessante que esses dias uma irmã veio trazer um dízimo e estavam trazendo aquele dízimo constantemente, e eu fiquei encafifado. Eu quero te falar, tem muitas pessoas que dizimam e que nem crentes são. É curioso, né? Mas tem gente aqui na nossa igreja que dizima e não é nem crente. Esposas que às vezes o marido nem cristão é e manda ela trazer o dízimo. E começou a vir um dízimo dessa pessoa. Eu achei curioso. Eu fui perguntar. Fui descobrir que essa pessoa, ela não pode, por um motivo específico, ela não pode vir ao prédio. Muito provavelmente, a não ser que Deus execute um milagre, ela não poderá vir ao prédio da igreja. E ela manda o dízimo, fez questão que fizesse um envelope para ela. E aí quando eu fui entregar o meu dízimo, falei, uau, eu tenho o privilégio de eu mesmo colocar. E sabe qual é o grande anelo dessa pessoa? Ela poder trazer o dízimo, mas ela não pode. E aí eu fico olhando o quanto que às vezes nós deixamos de desfrutar do melhor e vivemos da mediocridade. E você deve ter para você que você foi chamado a comer do melhor, a viver o melhor e a desfrutar do melhor. Você não foi chamado a conhecer homem que conhece Deus, você foi chamado a conhecer a Deus. A gente se satisfaz em vir aqui de domingo, ver um pastor, ver irmãos são espirituais. Que eu espero que os nossos líderes sejam espirituais, que os nossos pastores sejam espirituais. Mas a gente se satisfaz em ver irmão que é usado por Deus.
A gente se satisfaz em viver, na verdade, a mediocridade daquilo que você foi chamado a viver. Eu quero te dizer, você está destinado a reinar. Você foi chamado à realeza. Você é filho de rei. Você foi chamado a reinar. Mas a honra, e quando nós falamos sobre honra, o que eu percebo, e o que nesses dias Deus tem falado no meu coração, é que tantas vezes nós negligenciamos de honrar ao Senhor. E às vezes a gente aprende a honrar um pastor, às vezes a gente aprende a honrar um líder, às vezes a gente aprende a honrar um patrão, mas nem sempre por detrás disso tem a base de honra ao Senhor. E aí Deus tem ministrado no meu coração que há uma diferença de honra e de temor humano. Há muitas pessoas que no fundo elas não honram o chefe, elas têm um temor humano do chefe. Porque se você não fizer o que foi dito, certamente você vai ser mandado embora. Então não é honra, não é admiração, não é reconhecimento, não é prestígio. E toda honra, ela precisa ter como base mais profunda o Senhor. Sabe por quê? Porque muitas pessoas você vai ter que honrar na vida que elas não eram dignas de honra. Ou melhor, as pessoas que você vai honrar, e quando é a genuína honra, não tem nada a ver com a pessoa, tudo tem a ver com o Senhor. Mas me intriga olhar na vida cristã e ver irmãos que não conseguem avançar. Me intriga ver irmãos que não saem do lugar. Me intriga ver pessoas que vivem um ciclo vicioso. Sabe o que é o ciclo vicioso? É aquele que nunca sai do mesmo lugar. Nunca sai do mesmo lugar financeiramente falando, nunca sai do mesmo lugar na questão sentimental, nunca sai do lugar na questão financeira, nunca sai do lugar na questão espiritual. Há 10 anos, pastor, eu consegui orar 10 minutos. Passou 10 anos, eu continuo orando os mesmos 10 minutos. Há 10 anos eu tinha conflitos no meu casamento. Passou 10 anos, eu continuo tendo esses mesmos conflitos. E a tendência é que você morra com eles. Há 10 anos, pastor, eu não conseguia ter uma vida santa e consagrada ao Senhor. Faz 10 anos também não consigo ter. Pastor, há 10 anos atrás eu não conseguia ter compromisso com a igreja, me envolver com os projetos de Deus. Fazem 10 anos e continua isso. E eu quero te dizer, muitos cristãos morreram nesse ciclo vicioso, sem conseguir lutar e ganhar. Mas eu quero te dizer nessa noite, você foi chamado para lutar, mas para vencer. Você foi chamado para colocar a mão, mas conquistar. Você foi chamado para investir, mas prosperar. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que para ter uma vida cristã medíocre, você não precisa rasgar a cruz, sabia disso? Para ter uma vida cristã medíocre, você não precisa botar fogo em Jesus, nem dizer que Ele não é seu Deus, não. Certamente você não vai fazer isso. Para ter uma vida cristã medíocre, você não precisa de pegar a palavra de Deus e falar, pastor, eu não acredito em nada que está aqui. Não. Para ter uma vida cristã medíocre, te digo mais, você não precisa nem sair do ambiente de vida da igreja. Basta você não honrar o Senhor como você deveria honrar. Basta você não ter uma disposição de honrar a Deus. Para ter uma vida cristã medíocre, basta não honrar, isso é o suficiente. É o suficiente. E quando nós olhamos para a honra ao Senhor, eu não sei você, mas há um anseio no meu coração de poder surpreender o Senhor. Há um anseio no meu coração de chegar aqui domingo e surpreender o Senhor. Há um anseio no meu coração. Eu sempre digo isso para a equipe que trabalha conosco. Fazer para o outro ver, isso é carnal, é humano. Tem pessoas que eles querem que o outro veja, ele quer o reconhecimento a todo custo. Quantos irmãos chegam para mim, poxa pastor, mas nem falou que fui eu. Poxa irmão, desculpa, nem lembrei. Não pastor, mas eu não quero reconhecimento humano. Eu não quero elogio humano. Eu falei, irmão, mas você está chateado porque eu não falei que era você. Como é que você não quer reconhecimento humano? Há uma síndrome em nós, de uma necessidade de reconhecimento a qualquer custo. Que os outros nos elogiem, que os outros reconheçam. Não sei você, mas tem coisa que a gente faz e a gente maquina como vai fazer para descobrirem que foi a gente que fez. Nunca aconteceu com você? Você faz um negócio e vai maquinar para todo mundo descobrir que foi você que fez. Quando o padrão da Bíblia é o seguinte: se essa mão, sua mão direita fizer algo, não deixa nem a esquerda saber não.
Mas existe um princípio. Todas as vezes que você faz algo, você pode olhar para o céu, porque é de lá que vem a nossa recompensa. Todas as vezes que nós fazemos algo, se por um lado você não deveria buscar a retribuição humana, por outro lado, você em todo tempo deveria buscar a retribuição divina. Se enquanto é medíocre eu fazer qualquer coisa em busca do reconhecimento de outrem, é igualmente medíocre eu fazer algo sem buscar o reconhecimento de Deus. Tudo que eu faço, se eu precisar passar um pano, eu passo e falo: Deus, você está vendo, hein? Ó, né? Tem irmão que fala: Deus, você está vendo para o outro o tempo inteiro, né? Tem irmão que lê o livro de Salmos, fica enlouquecido, né? Deus vai te vingar dos seus inimigos. Se por um caminho eles vieram, por 7 eles vão sair de ti. Aí você até lista, né, o nome das pessoas. Esse aqui é o João, a Maria. Eles cada um vão por um caminho. Não, aquilo tem a ver com os demônios. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Diga amém. Vira para quem está do seu lado e fala: sua luta não é contra carne nem sangue. Mas nós precisamos de todo tempo buscar o reconhecimento de Deus, buscar o elogio de Deus, buscar a recompensa que não é humana, mas é que é divina. A honra, ela tem o poder de surpreender Deus. E estudando nesses dias, eu percebi que nada mais tem o poder de surpreender Deus. Fala: pastor, como é que surpreende Deus? Também não sei. É um nó teológico. Como é que alguém pode surpreender Deus? Se Deus sabe o que você vai fazer, se Ele conhece tudo, ainda a palavra não te chegou à boca, Ele já conhece, Ele te sonda e te conhece. Mas a honra, e eu quero te dizer, dinheiro não tem poder de surpreender Deus. Sua beleza não tem poder de surpreender Deus. Eu sei que de domingo tem muitos irmãos que colocam a melhor roupa, né? Escova o cabelo, fica alinhado, fala: hoje Deus, a hora que... Até porque Deus não habita aqui, não sei se você sabe. Vai ter irmão que fala: hoje, eu não sei você, mas de vez em quando eu dou uma dessas. Falo: hoje você vai ver, Deus, o negócio vai ficar feio. Isso não tem poder de surpreender Deus. Nós olhamos biblicamente tantas coisas que homens fizeram, só algo tem o poder de surpreender Deus: a honra. Tudo que foi feito com base na honra teve poder de surpreender Deus. Estão dando oferta, chega uma viúva com 2 pequenas moedas. Não foi o dinheiro não impressionou Deus, mas houve uma atitude de honra. Era tudo que ela tinha. Honra surpreendeu Deus. Deus entrou na casa de um fariseu, irmãos, certamente era um banquete, o lugar era lindo, o local era agradável demais, bonito, cheio de escravos, certamente um local suntuoso. Jesus entrou, não surpreendeu, a casa bonita não comoveu, o ambiente agradável não mexeu com ele. Mas aí daqui a pouco entra uma prostituta, uma pecadora, e quebra nos pés dele um vaso de alabastro. Nem foi o valor do vaso, sabe qual foi? A disposição de honra. Surpreendeu, mexeu, tocou. Saul estabelece um reino. Saul começa a fazer sacrifício para Deus. O profeta não chegou, ele começa a oferecer sacrifício. Ele pega todo o despojo da guerra e ele começa a sacrificar. Mas aí Davi, daqui a pouco, Davi está dentro do palácio dele. Olha aqui para mim, essa noite eu quero que o Espírito plante no seu coração uma santa expectativa de surpreender o coração de Deus através da honra. Irmãos, olha isso aqui. Davi está dentro do castelo dele, um homem poderoso, e ele está ali olhando, e daqui a pouco ele pensa: mas meu Deus não tem uma casa, eu estou aqui, mas meu Deus não tem um lugar. A presença do meu Deus não tem um local agradável. Irmãos, da onde vem uma ideia dessa? Da onde vem um pensamento desse? Só de alguém que ama a honra. Ele falou: vamos trazer a arca de Deus, que eu vou construir para ele uma casa que seja mais suntuosa que a minha. Eu vou construir para ele um lugar que seja mais agradável do que eu vivo. Eu vou construir para ele um local agradável. Sabe que a Bíblia diz que Deus amou a ideia de Davi, uma ideia de honra, surpreendeu.
Era só trazer a presença de Deus, parecia algo tão simples. Saul também parecia querer fazer, mas por detrás disso havia uma atitude de honra. Quero te perguntar, suas orações têm surpreendido Deus? Seu clamor, seu coração? Ah, pastor, era só para Davi. Não, tem pedidos nossos que tem poder de mexer com o coração de Deus. Tudo que é baseado na honra tem poder de mobilizar o coração de Deus. Um homem que me marca, está lá em Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Talvez seja a atitude de honra ao Senhor na Bíblia que mais me marca. Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, ele vem, e a outro servo faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Tem atitudes na Bíblia, e talvez essa seja a atitude, e foi a atitude que Jesus disse: olha, nunca vi tamanha fé, em todo Israel eu nunca vi alguém com tamanho protocolo de honra, porque a fé e a honra, elas andam associadas. Você não tem fé naquilo que você não honra, você não acredita naquilo que você não valoriza. E esse homem então, ele manda alguns anciãos até Jesus, e a Bíblia diz que quando Jesus está a caminho, uau, que loucura, irmãos. Quem aqui paralisaria uma visita de Jesus? Se você for analisar essa história profundamente, pareceu até algo grosseiro da parte desse camarada. Jesus já tinha saído de casa, Jesus já tinha saído de onde ele estava, Jesus já estava a caminho, mas aquele homem, ele tem uma atitude que, naturalmente falando, poderia parecer até incoerente, recusar a visita de Jesus. Mas ele manda os criados dele, fala: olha, fala para ele que nem eu fui ter com ele, porque eu não sou digno de estar com ele. O maior ato de honra nem foi presencial, o maior ato de honra da história, e que para mim é o maior ato de honra da história bíblica, ele nem estava de corpo presente. Ele falou: manda dizer para Jesus que eu sou um homem que conhece de autoridade. Se ele falar, basta uma palavra que saia da boca dele, e o meu servo aqui vai ser curado. Jesus estava a caminho, Jesus estava preparado para ir, Jesus estava esperando fazer mais um milagre convencional, de ir lá, tocar, declarar a cura. Jesus para, e ele fica perplexo. A Bíblia diz que ele ficou surpreendido, a Bíblia diz que ele ficou maravilhado, mas por detrás disso há um princípio de honra. Ele falou: sou um homem que conhece de autoridade, eu sei, se o Senhor liberar uma palavra, virtude vai ser liberada. É interessante que Jesus não perde a oportunidade nesse milagre, e ele se vira e diz: em todo Israel eu não encontrei tamanha fé. Sabe o que ele estava dizendo? No meio dos discípulos, ele olhou para os 12 e falou: nenhum de vocês tem tanta fé quanto esse camarada que eu nem conheço teve. Ele olhou para outros e disse: olha, em todo Israel, esses meus seguidores, vocês têm me seguido, nenhum de vocês teve tamanha fé. Irmãos, a honra, ela é tão poderosa, que eu conheço gente
que honrou tanto. É interessante, porque às vezes vem um visitante enfermo num domingo, fala: pastor, mas o irmão, a pessoa recebe cura, às vezes nem crente é, às vezes nem se converteu. Quantos casos eu já vi de pessoas que estavam entrando pela primeira vez num lugar, muitas que depois acabaram, obviamente, com essa experiência convertendo, mas chegaram a primeira vez no lugar, foram impactados com uma experiência, por uma atitude de honra. Jesus estava falando para eles: olha, nem vocês me honraram tanto quanto esse homem. A honra tem poder de desconcertar o céu, mas tem irmão que não descobriu essa chave ainda. Se você aprender o poder que tem na honra, você é alguém que tem poder de desestabilizar o céu. Se você aprender o poder que existe na honra, você é alguém que tem poder de mexer com o reino do Espírito de forma poderosa. Eu quero ser alguém que mexe com o reino do Espírito. Eu quero ser alguém que mexe com o coração de Jesus. Eu quero ser alguém que de alguma forma deixa ele surpreendido, de falar: uau, eu não estava esperando por isso. A honra, ela tem esse poder. Mas existem algumas formas práticas de você saber se a sua vida cristã tem sido exitosa, se você tem honrado ao Senhor, se a sua vida cristã tem tido êxito por meio da honra. E eu quero te falar aqui sobre pelo menos 5 tipos de honra que você precisa ter ao Senhor. Primeiro, honre ao Senhor com o seu projeto de futuro. Se você quer saber se você está honrando ao Senhor, então você precisa de avaliar alguns perfis de honra. E a primeira coisa: honre ao Senhor com o seu projeto de futuro. Lá em Mateus capítulo 10, verso 37, Mateus 10, 37, a Bíblia fala sobre a honra ao Senhor com o seu projeto de futuro. E Jesus mesmo diz em Mateus 10, 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Você quer saber se você tem honrado ao Senhor? E eu posso te dizer com certeza, a maioria dos cristãos não honram ao Senhor. Isso não faz com que eles não sejam salvos, você sabe disso, mas faz com que eles não desfrutem de uma vida cristã exitosa. E eles vão viver a mediocridade da vida cristã. Eu estava essa semana ouvindo alguém no rádio falando sobre o jovem rico, e eu pensei: o jovem rico cometeu 2 burrices, e dá até uma pregação, as 2 burrices do jovem rico. Primeiro, o jovem rico não abriu mão do que ele tinha nessa terra. Ele ficou preso a um projeto dessa terra. E aí, quando o jovem rico sai com a sua riqueza, Pedro pergunta a Jesus: mas e aí? E nós que demos tudo pelo Senhor? Jesus disse: olha, vocês deixaram tudo, vocês vão ganhar 100 vezes tanto em vida. Primeiro, o jovem rico perdeu uma oportunidade de uma multiplicação em vida. Mas segundo, o jovem rico perdeu a oportunidade de juntar tesouro no céu. Ele cometeu 2 burrices, uma para a terra e outra para o céu. Jesus aqui está dizendo: a primeira coisa que você deve honrar o Senhor é com o seu projeto existencial. Sua vida honra a Deus, seus projetos honram a Deus, seu dia a dia honra a Deus. Esse é o padrão mais sublime de honra. Esse é o padrão de honra dos discípulos. A vida deles foi entregue. Sabe o que é honrar a Deus com o seu projeto de vida? É não deixar que nada seja mais importante do que Deus na sua vida. É não deixar que nada esteja acima de Deus na sua vida. É não permitir que nenhum projeto. Irmãos, eu tenho muito medo de sonho. Eu tenho muito medo de projeto. Eu tenho muito medo de me envolver naquilo que não é para eu me envolver. Eu tenho muito medo daquilo que tem poder de tirar meu sono. Eu tenho muito medo daquilo que me empolga. Sabe por quê? Porque pior do que ser mal sucedido é ser bem sucedido naquilo que Deus não te mandou fazer. Pior na vida do que não ter sucesso é ter sucesso naquilo que Deus não está. E quando nós falamos de honrar o Senhor, eu quero te dizer, a honra é uma chave espiritual poderosa. A sua vida, ela honra o Senhor?
Quais são os seus projetos de vida? Eles honram ao Senhor? Jesus está dizendo: olha, quem não tomar sua cruz não é digno de mim. Não é digno de mim. Quando nós falamos de cruz, cruz é o projeto existencial de Deus para você. A cruz era o projeto existencial de Deus para Jesus. Jesus está dizendo: quem não toma o projeto existencial que eu criei para ele, não é digno de mim. E aí, hoje, no meu momento de meditação pelo culto, eu fiquei pensando: você pode só existir. Até planta existe, até caixa de som existe, até celular existe, até púlpito existe, até teto existe. Mas viver é diferente. Só vive quem está completamente submetido ao propósito de Deus. Você honra o Senhor dando a Ele o seu propósito de vida? Você honra o Senhor se colocando nos pés dele, dizendo: Senhor, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, eu estou aqui para cumprir os teus planos, eu não quero amar nada mais do que o Senhor. Eu lembro quando eu fui fazer a apresentação da minha filha, eu falei: minha apresentação não é lá em cima no púlpito, não. Minha apresentação é dentro da minha casa, eu e minha filha. E quando eu peguei ela para um pai, sabe, falei: não tem coisa mais preciosa no universo para mim do que isso aqui. Mas eu disse: Deus, ela não é minha e nem eu sou dela. Eu jamais vou amar ela mais que o Senhor. A minha esposa não é minha. Se algum dia o Senhor precisar de alguém pregar, o Senhor testificar no meu coração, e essa for a tua vontade, eu nunca mais ver minha esposa e minha filha, fica à vontade. Eu não sou meu, eu sou seu. No meu projeto existencial, eu quero andar no melhor carro, eu quero fazer as melhores viagens, mas a minha oração constante é: Deus, eu não vou passar minha vida mendigando o sucesso que é um fracasso. Eu não vou passar minha vida mendigando um propósito de vida que não é o seu. Às vezes eu vejo jovens tão apreensivos no momento de casar. Meu irmão, sossega seu facho. Moça, avalia 50 vezes, 1000, 2000. Coloca Deus como alvo de tudo. Sabe por quê? Qualquer projeto existencial que Ele não seja o centro é desgraça para a sua vida. Mas eu te pergunto: quando você coloca Deus no seu futuro, isso tem poder de honrar a Deus, desconcerta Deus. Quando você coloca Ele à frente de tudo, isso tem poder de desconcertá-lo. Existe algo em todo ser humano que certamente existe em você também. Às vezes a gente fica obstinado por algo. Tudo está mostrando que não tem nada a ver com Deus, mas a gente se obstina nos nossos próprios planos. Você já rasgou seus planos? Já fez isso? Eu lembro num dia que eu escrevi todos os meus planos. Com isso eu não quero dizer que Deus não vai cumprir os seus planos. Eu escrevi todos os meus planos, eu queimei. Eu falei: Deus, tudo aqui que não for seu, pode levar embora. Tudo que não faz parte dos teus planos, pode tirar. Sabe por quê? Você acha que você sabe o que é bom, mas Ele conhece o melhor. Ele conhece o melhor. Às vezes você acha que é bom: ah, pastor, aquele ali loirinho, bonitinho, formado, salário, carro. Às vezes você olha e fala: pastor, aquela cidade, conforto, estabilidade. Às vezes você olha e fala: pastor, essa situação, melhor liderar aquilo. Nós como pastores, às vezes fazer isso. Pastor, aquele pessoal, aquele povo, aquele... Quer te dizer, não escolha viver os seus planos. Coloque o seu projeto de futuro na mão dele. Será que os céus já ficou desestabilizado com você colocando o seu projeto de futuro nas mãos de Deus? Será que você já fez disso uma cerimônia? Deus está aqui, é teu. E aí eu quero te falar: coisas maiores sempre vêm quando nós temos essa disposição. Um bom pai nunca vai abençoar projetos que não são dele. É interessante porque minha filha, às vezes, ela tem uns projetos pessoais dela. Hoje a gente estava fazendo um churrasco com a célula, em um parquinho do lado de fora, e eu avaliando sobre o que eu ia ministrar à noite. E ela vai para o parquinho, ela fica muito bem lá, mesmo que eu não tenha deixado ela ir, mesmo que eu falei para ela não ir, ela está alegre lá. Interessante, ela está feliz lá, despreocupada, deu certo, mas não tem a minha bênção.
quer te dizer, nem tudo que vai dar certo na sua vida é porque tem a bênção de Deus. Você precisa de conhecer qual é o projeto dele para você. Eu amo irmãos que falam: pastor, olha isso aqui, tem cara, é o melhor, tem jeito, mas se Deus não tiver, pastor, eu não vou ser vencido pelo meu próprio projeto. Antes é Ele está em primeiro lugar. Você honra o Senhor colocando Ele em primeiro na sua vida, primeiro na sua história, primeiro nos seus planejamentos. Interessante, quando nós falamos de honra ao Senhor, irmãos, nós somos uma igreja que nós queremos conquistar toda essa região. Quando nós falamos de honrar o Senhor, eu quero te falar, você deveria sonhar e se envolver mais profundamente nessa igreja. Como é que você diz: pastor, eu honro o Senhor com meu projeto de futuro, só não quero me envolver mais na vida da igreja? Pastor, eu honro a Deus com meu projeto de futuro, mas o meu desejo é de quanto menos envolvido eu estiver, melhor. Não, quando nós honramos a Deus, nós queremos realizar aquilo que Ele tem para nós. Um segundo tipo de honra que você precisa ter ao Senhor está lá em Marcos. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Diga aleluia. Não, diga aleluia. Marcos capítulo 8, verso 36. A Bíblia diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Olha que interessante. A segunda honra ao Senhor é: honre ao Senhor com o seu tempo. Vira para quem está do seu lado e diga: honre ao Senhor com o seu tempo. A Bíblia está dizendo: o que te aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? O que te aproveita gastar tempo com um monte de coisa? O que te aproveita investir tempo em um monte de coisa? Eu quero te dizer, tudo vai ficar. Honra o Senhor com o seu tempo. Você surpreende a Deus com o seu tempo? E olha aqui para mim, sabe o que eu tenho descoberto na Bíblia e com os homens que eu caminho? Que Deus nunca chama a gente desocupada. Deus nunca chama a gente que está sobrando tempo. Nunca. Se você está aqui hoje e é ocupado, eu quero te dizer, esse é o perfil de gente que Deus chama. Se você está aqui hoje e fala: pastor, minha vida é uma loucura, eu saio do trabalho, vou para o estágio, saio do estágio, vou para a faculdade, saio da faculdade, vou fazer trabalho, final de semana faço não sei o quê. Quero te dizer, é esse perfil de gente que Deus chama, é esse perfil de jovem que Deus quer. Talvez você está aqui e você fala: pastor, você vê minha vida é uma loucura, uma correria, sou empresário, ou trabalho muito, chego em casa cansado, moído, pastor. Quero te dizer, é esse perfil de gente que Deus chama. Toda a história foi assim. Mas há uma segunda maneira de honrar o Senhor de forma prática. Honre ao Senhor o seu tempo. Seu tempo surpreende ao Senhor. Eu fui pregar em Belém, e eu cheguei lá, eu sentei com um grupo de jovens, e nesse grupo tinham 2 médicos e 2 jovenzinhos, e uma das moças estava falando para mim. Ela falou: pastor, o pessoal começou a brincar que a vida dela era uma loucura, que ela não dormia. E aí, em determinado momento, ela me falou: pastor, eu lidero célula de sábado, mas eu trabalho a semana inteira. Eu dou 3 plantões por semana. Eu saio 7 da manhã, eu entro no emprego 7 da manhã, saio 6 da noite. 7 eu entro no plantão para sair 6 da manhã. Eu falei: como é que você faz para dormir? Que ela sai do emprego e entra no plantão e volta para outro emprego. Ela falou: então, pastor, tem dia que eu não durmo, tem vezes que eu passo 2 dias sem dormir, tem vezes que eu oro e no momento do plantão a gente consegue dar uma cochilada. Ela falou: mas algo que eu nunca abro mão. Ela falou: hoje eu estou aqui porque eu mobilizei toda a agenda, eu estou perdendo dinheiro para estar aqui. Ela falou: mas algo que eu nunca abro mão, eu nunca aceitei como desculpa, é de falar que a medicina iria me parar, iria me impedir de servir ao Senhor. Eu falei: uau, ela me surpreendeu. Eu fiquei chocado. Ela tinha tudo para falar. Eu fico cansada, pastor. Você sabe, não dá. Você sabe o desgaste físico. Quer te dizer, gente que se honra é gente que surpreende. Ele faz a mais.
É isso que move o coração de Deus. Seu tempo honra o Senhor. É impressionante, irmãos, na nossa cultura, quando nós falamos que o sábado foi abolido, foi, mas no Novo Testamento foi estabelecido que o domingo seria o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Domingo não é seu, é de Deus. Domingo seria certo. Esses dias um irmão que está trabalhando numa igreja, ele veio falar: ô pastor, estou trabalhando na igreja. Eu comecei a conversar com ele, está trabalhando numa grande rede de igreja. Falei: e aí, irmão, o que você achou diferente? Ele falou: pastor, aqui a gente pega muito leve. Eu falei: é mesmo, irmão? Ele falou: é, pastor, os obreiros lá têm 5 cultos, eles têm que participar dos 5 no domingo. Todo domingo eles entram e participam dos 5 cultos. Eu falei: uau, que loucura. Mas é interessante, porque às vezes a gente não consegue nem dar o que é de Deus, que é o domingo. E aí tem irmão: ah, pastor, culto de domingo. O culto de domingo talvez seja normal para você, porque você vem com uma atitude de desonra. Se for algo que você honra, você pode ter certeza, vai mudar a sua realidade de toda semana. Dizia isso meu irmão, eu falei: irmã, você está mais aqui. Nós estamos aos domingos, não é porque nós queremos, não, é porque é um padrão da palavra de Deus. Ela falou: pastor, eu tenho uma família muito tradicional, e minha família é tradicional, vem irmão de fora, e a gente almoça todo mundo junto, e eu fico ali, eu fico sem graça de sair. Eu fiquei pensando comigo. Ela falou: pastor, eu fico sem graça de chatear minha família. O que eles vão achar de mim se no domingo eu vier? Eu fiquei pensando e até falei para ela: mas o que eles vão achar de você quando você não vem no domingo? Que tipo de Deus é esse que você serve? Eu fiquei pensando: mas que tipo de Deus que eles imaginam que você serve? Esse Deus que você não precisa ter reverência nenhuma a Ele. E aí eu falei para ela: você já serviu algum Deus? Ela falou: era devoto de não sei o que. Eu falei: quando você fazia suas promessas, você levava mais a sério o compromisso com Maria, que é um pedaço de pau, do que com o seu Deus, que é vivo e verdadeiro e é real. Eu falei para ela: começa a vir, você vai ver sua família não vai ser tocada. Irmãos, eu gosto de gente que leva o que faz a sério. Quantos concordam? Diga amém. Falei para ela: imagina quando você reunir a sua família, você falar: eu vou ter que sair mais cedo. Mas por que você vai ter que começar a sair mais cedo? Eu vou sair mais cedo porque eu tenho um compromisso. Domingo eu tenho um compromisso que eu não adio. Ele é o Senhor do meu tempo. É Ele que me dá toda semana. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, os dias, os anos que virão. É Ele que me dá. É por isso que eu dou a Ele o que nem meu é. E nesses dias, irmãos, eu tenho que fazer campanha para estar aqui no domingo. Eu quero te dizer, falar de honra não é confortável, mas eu quero que você abra o seu coração nesses dias para que Deus possa nos ensinar em amor. E eu fico pensando, o que pode acontecer quando nós nos reunimos aqui em honra? O que pode acontecer quando nós estamos aqui sabendo que não é qualquer lugar, não é qualquer coisa, o seu tempo é do Senhor, você honra Ele com o seu tempo. Eu quero te falar, existem alguns compromissos que não podem ser adiados. Olha aqui para mim, crente, abençoado, cheio do poder do Espírito Santo. Onde estão eles? Diga amém. Aqueles que não estão nem passando frio, de tão foguento que são da glória de Deus. Uau. Os irmãos estavam no encontro, a chácara devia estar fazendo, irmãos, deve ter chegado em menos alguma coisa lá, porque estava muito frio. E o nome da chácara era Sarça Ardente. Existem alguns compromissos. Honra o Senhor com o seu tempo. Esses dias uma irmã no nosso meio, ela trabalha muito. Eu sei que é uma irmã que trabalha muito, trabalha longe. Ô pastor, estou numa campanha de acordar 5 horas da manhã todo dia. E eu sei que essa irmã volta tarde de São Paulo. Falou: pastor, eu estou acordando cedo todo dia, fazendo meu tempo devocional. Isso mexe comigo, irmãos. Eu imagino com Deus. Eu falei: uau, alguém tão ocupado, tem tanta coisa para fazer durante o dia, tantas obrigações. Honra o Senhor com o seu tempo. Dia de frio, você já moveu o céu honrando o Senhor com o seu tempo? Faça chuva, faça sol.
Pastor, vou embarcar em campanhas e levantar. Aí você fala, pastor, mas sabe por quê? Você vai desfrutar desse favor, é um princípio bíblico. Se você tiver disposição de honrar, dá o melhor do seu tempo, dá o melhor. É interessante porque na nossa cultura, nós temos algo enraizado, a cultura da independência. Há duas coisas que na cultura da independência nós achamos que nós precisamos muito. Primeiro, você acha que você precisa de muito descanso. Eu não sei você, mas eu vivo achando que eu preciso de descanso. Mas quero te falar, quando você dá o seu tempo ao Senhor, Ele é o seu descanso. Sabe por que na Nova Aliança foi abolido o sábado? Sabe por que Jesus aboliu o sábado? Porque o judeu precisava passar o sábado descansando. Mas agora Jesus veio e falou, eu vou habitar neles, eu sou o descanso dele. Você vive descansado. Mas o diabo gosta de colocar na nossa cabeça que a gente precisa de descanso, que nós não podemos servir o reino de Deus porque nós precisamos de descanso, porque nós não podemos servir a Deus, pastor, precisa de descansar. Não é isso que vem na sua cabeça? Não, seja sincero, na minha é. A gente conta dia para as férias, não estou falando que isso é errado não, mas às vezes isso é uma cultura de independência de Deus. Meu pai vive falando, os irmãos sabem, meu pai dorme muito pouco, os irmãos trabalham conosco, todos dormem muito pouco. Os irmãos fazem seminário aqui, alguns devem dormir 3 horas e meia, 4, 5 horas. Quem dorme muito está ostentando no nosso meio 6 horas e meia. É ostentação. Aqui a ostentação dos pastores não é colar de ouro, é chegar a dormir 7 horas essa noite. E os outros ficam com ciúme, desgramado, porque precisava falar. Mas é interessante, porque o nosso descanso é o Senhor. Ele revigora as nossas forças. Se você acordar de manhã dizendo, Senhor, eu estou cansado, mas eu quero honrar o Senhor do melhor que é em mim, você vai ver se não vai ter disposição para passar dias e dias. Mas há uma outra mentira também na cultura da independência. Nós temos uma tendência de achar que nós precisamos trabalhar demais. É ou não é? Irmãos, eu sou pastor, eu sei. Se tem uma classe que sofre achando que tem que trabalhar demais, é pastor. A gente lida com gente é imprevisível. Pastor Aloysio, quando vai consagrar todos os irmãos, essa é a frase. Quem estava na consagração do pastor Gustavo, pastor André, ouviu. Ele disse, os mesmos que vão te aclamar na sexta, vão te crucificar no domingo. Tem irmão que na sexta-feira, pastor, eu te amo, você é meu grande amor. Fala, irmão, não fala assim não, se minha esposa pegar essa mensagem, eu estou perdido. Não manda essa mensagem no WhatsApp não, irmão, vai ficar feio para mim. Pastor, você é maravilhoso. Chega no domingo, eu falo, cadê o irmão? Não, o irmão não veio não, pastor. Liguei, o que ele falou? Não, falou que você não presta. Uma coisa esquisita, eu vou imprimir essa mensagem do WhatsApp e colar na igreja inteira, ele vai ver. Vai chegar aqui na reforma, está colada do WhatsApp que o irmão mandou. A gente acha que, aí o pastor fica, não, mas devia ter trabalhado mais, eu devia ter ido atrás do irmão, não podia ter ficado só na mensagem, devia ter ido na casa dele, devia ter comprado um McDonald's para ele. Não, o McDonald's é o Burger King que é melhor para ele. Eu devia ter, o BK não sei o que está em promoção, devia ter comprado, devia ter buscado ele. Você acha que você precisa trabalhar mais? Mas quer te dizer, se você der o melhor do seu tempo para o Senhor, você vai perceber que o sucesso não é daquele que muito trabalha, mas é daquele que muito descansa. E só tem um lugar de descanso, só tem um lugar que nós podemos descansar. Você tem honrado ao Senhor com o seu tempo? Você tem honrado ao Senhor fazendo devocional diário? Você tem honrado? Você tem dado o melhor do seu tempo? Você lembra o seu último devocional? Você lembra o seu último tempo de qualidade? Você tem prazer de fazer isso? Honra o Senhor. Vira para quem está do seu lado, fala para ele, honra o Senhor com o seu tempo. Lucas 11:34. Olha o que a Bíblia diz: os olhos são a candeia do corpo. Sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Terceiro padrão de honra que você precisa ter ao Senhor é
é honrar ao Senhor com a sua pureza. Irmãos, nós vivemos na era mais suja que existe. Você sabe que se juntar as grandes corporações juntas, agora meu microfone está com problema. E tá. Hoje a indústria do sexo é a indústria que mais movimenta dinheiro. A indústria da pornografia que mais movimenta dinheiro. Você sabe, não precisa de ir muito longe. Antigamente, para ter acesso à pornografia, você precisava de comprar uma revista, que era a maior dificuldade. Hoje você abre seu celular, até se você não quiser ver, aparece. E como se tornou normal para nós. E a Bíblia diz: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo é mau. Você precisa de honrar o Senhor com a sua pureza. Santidade é uma questão de coração. Santidade é um perfil de gente que não se contamina. Honrar o Senhor com seu coração em pureza. Para você que é jovem, olha aqui para mim, você que é jovem, santidade é questão de coração. Honrar ao Senhor, e se você ainda não fez isso, faz isso. Entregue o seu coração para Ele. As pessoas perguntam: pastor, o que é santidade? É separação, é você se entregar completamente para Ele. Você que é casado, santidade ao Senhor, isso honra ao Senhor. Se eu pegar aqui, irmãos, 1 litro de água, minha garrafa aqui, eu nem abri essa água ainda. Quantos aqui tomariam essa água? Quantos tomariam? Mas se eu pedir para os irmãos da escala: pega lá 1 ml do sanitário masculino, traz aqui para mim, coloca um pinguinho aqui, acho que nem vai mudar nada dessa água. Quantos tomariam ainda a minha água? Não? Olha aqui, deixa eu te falar. Mas por que Deus tem que lidar com mistura? Se nem você tomaria uma água, por que Deus lidaria com misturas? Santidade ao Senhor é pureza, é consagração restrita, completa, totalmente a Ele. É ter os nossos corações para Ele, é ter a nossa conduta de vida toda entregue a Ele. Nós estamos no tempo, irmãos, que tudo é normal. Nós estamos como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, se davam em casamento. Eles viviam como se tivessem dias normais, mas eram dias que estavam em completa defasagem de Deus. Estava ali. Honrar o Senhor em santidade. Eu não estou te falando do que é pecado ou não. Pecado ou não, fica lá para os irmãos chegarem no encontro. Depois que saiu do encontro, você tem um relacionamento vivo com a presença do Espírito Santo. Agora é dia a dia Ele ministrando ao seu coração. Agora é óbvio, o Espírito Santo não pula os preceitos da sua própria palavra. O que está lá já é a base para te estabelecer. E aí a Bíblia diz: olha, agora você é santuário do Espírito. Você é o lugar da habitação de Deus. Quando você peca contra o corpo do Espírito. Você peca contra o próprio Espírito Santo. Honra o Senhor com santidade. Algum momento você estava vendo alguma coisa, você parou de ver porque você percebeu que aquilo ia mexer com a sua santidade? Algum relacionamento você estava se relacionando, você percebeu que aquilo não era proveitoso para você? Honrar ao Senhor é isso. Em algum momento você estava desenvolvendo amizade com alguém, você percebeu, falou: não, isso aqui não é amizade para mim, eu vou sair disso. Santidade ao Senhor. Está escrito na Bíblia: olha, não seja amigo do fulano. Não está. Mas quando você é santo ao Senhor, você tem essa sensibilidade de perceber aquilo que te deixa misturado. Se você quiser ser um cristão pleno, não viver a mediocridade, você precisa ser puro. Pastor, se eu for misturado, você pode ser. Você pode ser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode escolher fazer o que quiser. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. A graça de Deus, o favor de Deus, ainda que quando você conhece dessa graça,
Essa graça não te impulsiona ao pecado, ela te impulsiona à santidade. Você honra o Senhor em pureza? Como tem sido a sua pureza? Eu te disse, nós vivemos na era da pornografia. Como tem sido seus olhos? Como tem estado seu coração? Como tem estado os seus desejos? Para você que é casado, você fala, pastor, já estou casado, acho que isso aí não tem a ver comigo. Tem muito a ver. Antes de tudo, nós somos dele, irmãos. Eu sou dele. Eu amo esses ambientes na glória dele, que eu falo, Jesus, isso aqui ninguém pode me oferecer. Minha esposa não consegue me oferecer um ambiente desse. Meus amigos não conseguem me oferecer um ambiente desse. A fama, o sucesso, o dinheiro. Coisa que eu não entendo muito é do prazer do dinheiro, irmãos, mas a gente entende um pouco. O dinheiro, quando você vai comprar algo novo, quando você faz algo melhor. Eu gosto de ir na Copenhague, lá eu me sinto bem. R$18 o cappuccino tá. Na hora que eu sento lá, eu vejo o prazer do dinheiro. Só tem dinheiro pro cappuccino mesmo. E nem posso falar para minha esposa. Ela fala, R$18. Mas honre ao Senhor. Honre ao Senhor. O melhor que é em você. Honre ao Senhor com a sua pureza. Quarto e penúltimo. Honre ao Senhor com as suas finanças. Diga assim, honre ao Senhor com as suas finanças. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Eu sei, e uns tempos atrás Deus me confrontou com essa questão de honrar o Senhor com os meus bens. Você precisa dizimar, crendo que há poder nisso. Você já fez isso algum dia? Reúne a sua família, seus filhos, reúne todo mundo, coloca o cheque em cima da mesa, se é o dinheiro, não sei. Fala, aqui está o rendimento. Isso aqui pertence ao Senhor. Isso aqui é dele. A força de trabalho vem dele. A capacidade vem dele. A inspiração vem dele. Sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Que quando você honra o Senhor com suas finanças, tem algo que quem honra o Senhor com as finanças não passa. Problema de ansiedade por causa de dinheiro. Sabia? Eu tenho percebido que quem honra o Senhor com as suas finanças, ele não fica ansioso por causa de dinheiro. Nós vivemos em dias, e você sabe, o mal de Mamon te deixa ansioso, infeliz, preocupado. Oh Deus! Mas quem honra o Senhor com as suas finanças, ele vive descansado. Você que trabalha com venda, você sabe. Você trabalhou. Acabou o mês, na segunda-feira seu chefe fala, não tem nada. Começa tudo do zero. Quem honra o Senhor está descansado. Se ele for fiel para prover esse mês, ele é fiel para prover o mês que vem de maneira abundante. Você que é empresário, os irmãos sabem, a gente prova disso, de ter que fechar todo mês. Vai perguntar lá em casa para minha esposa, que noite eu já perdi o sono. Pergunta para os irmãos aqui, que dia que eles me viram. Os pastores estão aqui junto comigo. Que dia que a gente reuniu, porque está ansioso. Tem mês que não é aquilo que deveria ser, mas eu estou descansado, que Ele tem o suficiente, porque eu descanso nele. Quando nós falamos de honrar o Senhor com seus bens, é o momento de você entregar a Ele, é o momento de reconhecer a Ele. Não deixe esse momento, de quando você separa as suas primícias, ser só um momento de você entregar o envelope, não. Faz disso um momento mais profundo. Faz disso um momento mais bonito. Semana passada eu estava aqui, irmãos, esse negócio de honrar o Senhor, foi semana passada. Depois fui até agradecer o irmão. Nós estávamos no culto aqui. No momento do louvor, estava uma unção muito forte no louvor, realmente. E o irmão veio aqui para frente. Ele deitou aqui na frente. Mas sabe quando assim, eu falei, uau. Esse irmão honrou. Não é normal deitar aqui na frente para a gente. Eu vi que é um irmão que não seria nem comum. Ele veio aqui, deitou aqui na frente. Falei, uau, honra ao Senhor. Ele chegou aqui e falou, uau, hoje eu preciso. De alguma forma, sei lá por quê. Ele falou, hoje eu preciso demonstrar algo. Honra ao Senhor com seus bens.
Tenha marcas nos seus bens de fidelidade ao Senhor. Não perca a oportunidade de investir. Não perca a oportunidade de ser generoso. Não perca a oportunidade de fazer coisas que aparentemente e humanamente, para nossa avareza, não deveriam ser feitas. Rompa com a sua avareza. Honra o Senhor. Você já honrou o Senhor com seus bens? Você já calou a boca da avareza que existe dentro de nós? Eu não sei dentro de você, mas dentro de mim tem uma avareza terrível. Ontem eu passei, comprei uma jaquetinha preta, os irmãos já devem ter visto com ela. Estava falando pro pessoal, passar frio no Brasil é ruim, porque roupa de frio é caro demais, irmãos. Só dá para você ter 2 blusas. E eu estava com ela no farol, eu vi o mendigo, e eu senti o toque de tirar a blusa e dar para ele. Eu falei, rapaz, essa blusa aqui fica tão bem em mim. Se eu der para esse mendigo, ele vai acabar com essa blusa na primeira usada que ele vai dar. Não vou dar não, não dei. Eu estou sendo sincero. Ele vai ficar espremidinho, o mendigo vai olhar para negócio esquisito, vai dar embora. Para mim é tão importante. Mas hoje eu estava falando para os irmãos, você viu as fotos aí que a Esther está divulgando? Aquele que empresta ao pobre, dá ao Senhor, e esse o pagará. Você já emprestou para pobre? Sabe o que é bom de emprestar para pobre? Que emprestar para pobre e dar para o Senhor é a mesma coisa, que pobre não paga. Minha esposa emprestou um dinheiro para um camarada, faz 6 meses que ela está ligando para ele. Aí eu sentei e falei, larga esse dinheiro, amém? É pobre, pobre não paga. Não tem de onde pagar. Estou te falando, se você quiser emprestar dinheiro para pobre, você está dando para o Senhor. Negócio de emprestar para pobre querendo receber, irmão, não funciona. Mas te digo, você já emprestou com generosidade? 5º e último, honre ao Senhor com seus lábios. Vira para quem está do seu lado e fala, honre ao Senhor com seus lábios. Suas orações honram ao Senhor? Tem gente que nem na oração ele coloca Deus no lugar que deveria estar. A apóstola Valnice Milhomens, ela diz que tem gente que passa mais tempo dando conselho para Deus do que ele deveria fazer, do que orando. Tem crente que não ora, ele está dando conselho para Deus. Deus, o fulano faz isso, isso, isso. Cicrano faz isso, isso, isso. Beltrano faz isso, isso, isso. Consultor de Deus. Você honra o Senhor com seus lábios? Quando nós honramos o Senhor com os nossos lábios, você vai perceber, cria um ambiente espiritual quando você coloca Deus no lugar que é dele. Só pastor, e aí eu quero te dizer algo, a adoração, a oração, Deus não precisa que você ore. Quando a gente fala de oração, tem irmão que está convicto que Deus está lá no trono, ora hoje, acorda mais cedo, acorda. Não, Deus não precisa que você ore. Você honra o Senhor com seus lábios. Você coloca, tem irmão que nem sabe os nomes de Deus direito. Tem irmão que não consegue nem abrir a boca. Olha aqui para mim, nós já estamos caminhando para encerrar. Tem irmão que não consegue reconhecer. Você consegue reconhecer quem ele é? Você consegue encher a boca para reconhecer, colocar ele no lugar que é devido? Semana que vem nós vamos começar uma série que vai chamar Eu Sei Que Você Sabe, mas não custa lembrar. Nós queremos te lembrar só coisas básicas da vida cristã. E essa semana o pastor Dênio já começou ministrando para nós pastores. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. A língua é um mal que deve ser domado. Tem irmão que só abre a boca para proferir maldição. Só abre a boca em relação a Deus. Olha aqui para mim, deixa eu falar. Deus tem poder de mudar a sua vida. Basta que saia uma palavra correta da sua boca. Se sair uma palavra de honra, Ele pode mudar a sua história. Se dessa sua boca sair uma palavra de honra, ela pode produzir vida para os seus filhos. As próximas gerações podem desfrutar de uma palavra de honra que vai sair da sua boca. Sabia disso? As próximas gerações podem comer do fruto de uma palavra de honra que sair da sua boca. Como tem sido os seus lábios? Você tem usado seus lábios para quê? Você tem honrado ao Senhor com seus lábios? Você tem honrado ao Senhor com aquilo que você fala?
Você tem emprestado sua boca para quem? Quando você libera a palavra sobre a sua casa, você empresta sua boca para quem? Quando você fala sobre a sua igreja, você empresta sua boca para quem? Quando você fala sobre a sua célula, o que você proclama? Quando você olha para as suas finanças, deixa eu te dizer algo. Quando está bom, até o ímpio, filho do diabo, ele consegue falar que está bom. Quando está tudo legal, até o filho, até quem nasceu de novo, consegue abrir a boca e falar, está ótimo, está vibrante, está demais. Mas só o Filho de Deus, conduzido pelo poder do Espírito Santo, consegue proclamar a vida no meio do vale de ossos secos. Quando é vale de ossos secos, só o Filho de Deus consegue abrir a boca e proclamar. Você tem emprestado seus lábios para Deus? Nas suas orações você faz declarações proféticas? Você consegue abrir a sua boca e declarar aquilo que Deus está vendo da situação? Honra o Senhor. Tem gente que diz, eu honro ao Senhor, mas não parece, porque quando você abre a sua boca, não demonstra honra ao Senhor. A sua boca diz o contrário daquilo que você diz fazer. Honra ao Senhor. Quando você for abrir a sua boca, honra ao Senhor. Sabe uma ótima maneira de honrar o Senhor? Comece o dia lembrando que Ele te ama. Você não merecia amor. Vou te dizer que Deus não te deve nada. Por isso não comece o dia como justiceiro. Não passe os seus dias como justiceiro. Não venha domingo como justiceiro. Às vezes a gente faz campanha de oração. Eu vejo em alguns lugares, parece que as pessoas estão exigindo algo de Deus. Será que você poderia mesmo exigir algo de Deus? Comece os seus dias. Uma ótima maneira de honrar o Senhor, os seus lábios. Comece os dias agradecendo por tudo que Ele tem feito. E o maior dos privilégios é que Ele nos encontrou. Ele nos encontrou e nos salvou. Não fomos nós, foi Ele. Eu quero orar. Eu quero ler Mateus 15, 21. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de honrar o Senhor. Quero te dar a oportunidade de ter uma atitude de honra em relação a Ele. De fazer algo no término dessa palavra, talvez você nunca fez. De colocar algo que você ainda não colocou. De ter uma disposição a Ele que talvez você ainda não teve. Mateus capítulo 15, verso 21. E partindo dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram-lhe dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher. Irmãos, esse ó mulher aqui é um ar de surpreendido. Jesus estava esperando qualquer coisa, e ele vira para ela e diz, ó mulher. Tipo assim, o que é isso? Grande é a tua fé, seja feita para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Será que algum dia Deus olhou para você e falou, ó Dênio? Jesus insistiu. A Bíblia não relata quanto tempo aquela mulher ficou insistindo. A Bíblia não diz quanto tempo ela estava, mas não era pouco tempo. Era tempo suficiente para os discípulos falar, Jesus, manda ela embora. Jesus não vai atender, manda ela embora. Está chato a situação. Você imagina alguém vem aqui e diz, pastor, e aí no final do culto eu falo, senta lá. E a pessoa está esperando 1, 2, 3 horas. Daqui a pouco alguém vem e fala, pastor, manda ela embora. E aí ela vem e fala, me ajuda. Eu falo, não é bom tirar o pão dos filhos e deitar as cadelas. E aí, o que você espera? Que ela vai sair daqui falando mal, nunca mais volto na Dínamos. Aquele pastor é arrogante, folgado. Quem ele acha que ele é? Jesus era um ambiente de teste de honra. E ela diz, se eu sou cachorra, até as migalhas vão ser o suficiente. Sabe o que ela estava dizendo? Jesus, até migalha, eu não preciso nem do pão. Olha que ambiente de honra. Eu não preciso nem do pão, até a migalha que cai da sua mesa é suficiente para que eu receba aquilo que eu preciso. Como tem sido a sua honra ao Senhor?
Como tem sido seu ambiente de honra a Ele?